Uma garçonete humilde, invisível para todos no restaurante, de repente surpreende clientes milionários falando japonês perfeito. O que ninguém imaginava é que esse talento mudaria sua vida para sempre, despertando a inveja cruel da gerente e colocando Camila no centro de uma acusação injusta que quase destruiu seu futuro. Mas quando parecia que tudo estava perdido, a verdade veio à tona. E a jovem que todos subestimaram acabou conquistando não só o cargo dos sonhos, mas também um amor inesperado. Você não vai acreditar no que aconteceu no dia em que Camila decidiu enfrentar o destino de frente. Vem assistir comigo essa história. Larisa ajusta o avental olhando o reflexo torto do frigobar. O salão arde num brilho de lustres e porcelanas impecáveis. Entre passos apressados, seu nome some no ruído das bandejas. Mara, a gerente, distribui ordens como facas lançadas no ar. Agilidade, gente! Ela repete, sem jamais olhar Larisa nos olhos. Os colegas se reconhecem por apelidos e códigos silenciosos. Quando Larisa passa, o riso corta baixo, como zíper mal fechado. Periferia tentando virar madame. Alguém sussurra na copa. Ela respira fundo. Finge não ouvir. Segue a sequência de mesas. Paciência também é bandeja. Pesado, mas dá para equilibrar. As mesas se enfileiram como vitrines de outro planeta. Relógios suíços, risos contidos, conversas sobre fundos e ações. Larisa decora rotas para não trombar com os garçons veteranos. Desvia de um balde de gelo, corre para o sino da cozinha. O chefe grita, "Mesa 6!" E o tempo vira faca afiada. Entre um pedido e outro, a mente de Larisa desenha mapas. Lembra das madrugadas estudando inglês no celular quebrado. Recorda o caderno gasto onde rabiscou hiragana e katakana. As sílabas japonesas dançam discretas atrás dos olhos cansados. No bolso, um post-it com verbos irregulares dobrado 3 vezes. Mara ronda a área como um drone de etiqueta. Para em frente à estação de Larisa, ajeita os talheres. Torce o nariz. Postura, menina. Aqui é padrão internacional. Solta fria. Larisa endireita os ombros. Engole o gosto de ferrugem. Entre dentes responde. Entendido? Para não perder o chão. Daniel observa o salão da porta de vidro fumê. Dono discreto, guarda a fala como vinho raro. Os olhos pousam 1 segundo a mais na novata. Vê nela algo diferente, mas ainda sem nome. O relógio dele marca o ritmo que ninguém percebe. A mãe de Larisa manda um áudio tremido no intervalo. Filha, não esquece o remédio da noite, tá? O coração dela aperta, mas o sorriso se recompõe. Em 5 segundos, volta a ser a garçonete anônima. Empurra a saudade para depois, como carrinho de sobremesas. No corredor estreito, as paredes têm ouvidos. Se gritar em japonês, talvez ganhe promoção. Ri um colega. Larisa ajeita a bandeja e deixa o riso passar reto. Aprendeu que resposta boa é serviço impecável. Aprendeu que silêncio às vezes fala alto. Um casal reclama da temperatura do vinho. Larisa retorna, conversa baixa, atitude firme. Resolve com o sommelier sem derrubar uma vírgula. Recebe um aceno breve de aprovação. É pouco, mas é a primeira pedra de uma ponte. Quando o sino toca de novo, o salão prende o fôlego. Entra uma mulher elegante, kimono discreto, passos de água. Ninguém sabe como abordá-la além do sorriso polido. Larisa sente as letras japonesas pularem do caderno. E pressente que a noite vai mudar de idioma e de destino. A mulher aguarda em pé, paciente como bambu no vento. 2 garçons passam, oferecem a carta sem palavras certas. Ela agradece com um curvar de cabeça tímido. Os olhares escorrem para o chão, inseguros. O salão, de repente, parece não falar língua nenhuma. Mara arma um sorriso de vitrine e se aproxima. Fala alto, lento, como quem grita dentro d'água. A cliente responde com gentileza, mas não há ponte. Silêncio fino corta o ar entre elas. Mara recua, irritada, disfarçando o tropeço. Larisa sente o corpo querer avançar e hesita. Pensa no emprego, no remédio da mãe, no aluguel. Depois lembra das madrugadas e do caderno surrado. Dá um passo, depois outro, com o coração no calcanhar. E, enfim, abre a porta que estudou por tanto tempo. Konbanwa, irashaimase. A voz sai limpa e segura. O rosto da cliente acende como lanterna na névoa. Larisa inclina levemente a cabeça, oferece a carta. Explica cortes, ingredientes, adaptações do menu. Cada palavra encontra seu lugar, como peças de origami. O salão inteiro vira plateia de respirações contidas. Os risos maldosos secam como poças ao sol. Um garçom deixa cair um talher e esquece de recolher. Mara finge anotar algo importante no bloco vazio. Daniel, da porta de vidro, não pisca por longos segundos. Larisa sugere saquê harmonizado,
Descreve notas discretas. Explica a procedência do peixe. O ponto da grelha. A cliente relaxa os ombros, confia, faz perguntas curtas. A conversa flui como o rio que conhece o caminho. No fim, um arigatô ganha a textura de abraço. A comanda segue para a cozinha com precisão cirúrgica. Larisa traduz preferências, alérgenos, rituais. O chefe resmunga, mas cede ao capricho com respeito. Na passagem, um auxiliar sussurra, "Uau!", sem ironia. A engrenagem, por um instante, gira sem ranger. Quando o prato chega, Larisa narra cada elemento. A cliente prova, fecha os olhos, respira demorado. Um sorriso discreto floresce no canto da boca. Ela chama Larisa pelo nome, lido no crachá, e pede que a acompanhe até a sobremesa. O cartão preto repousa ao lado da conta. Dentro, uma gorjeta generosa e um bilhete curto. Para quem constrói pontes com palavras. Larisa dobra o papel com cuidado de relíquia. Sabe que guarda ali mais que dinheiro. Um caminho. Mara se recompõe para retomar o controle do palco. Elogia o esforço de Larisa com voz de frio. Promete avaliar oportunidades no futuro distante. Larisa apenas agradece e segue o fluxo. Daniel, porém, decide que o futuro começou naquela noite. O salão volta ao idioma de sempre, mas algo mudou. Larisa caminha mais firme, como quem encontrou o chão. Os colegas evitam piadas, confusos com a própria língua. A noite termina com pratos limpos e olhares novos. E a história, enfim, aprende a dizer o nome de Larisa. As bandejas retornam para a cozinha carregadas de pratos vazios e restos de conversas que não lhe pertencem, mas Larisa ainda sente o calor do momento que vivera diante da cliente japonesa. Enquanto recolhe taças e ajeita guardanapos, os cochichos dos colegas começam a ferver como óleo quente, transformando o feito dela em motivo de deboche. Olha só, a menina do cursinho online já é intérprete internacional, ironiza um garçom, arrancando risadas abafadas que ecoam pelos cantos. Mara observa a cena com aquele sorriso de canto que mais parece um selo de aprovação para a maldade, fingindo que nada percebe. Larisa respira fundo, ajusta a postura e decide não oferecer a eles o espetáculo de sua reação. O salão continua pulsando, mas algo mudou na atmosfera que paira sobre o lugar, como se todos estivessem testando os limites da coragem da garçonete novata. Ela se lembra da sensação de respeito nos olhos da cliente e se agarra a essa memória como quem segura uma corda firme em meio ao desmoronamento. O bilhete guardado no bolso parece um escudo invisível, um lembrete de que há pessoas que enxergam valor além das aparências. Enquanto recolhe os pratos, sua mente revisita palavras japonesas que deslizam suaves como mantras. Cada repetição a protege contra o veneno das piadas disfarçadas de humor. Daniel, no entanto, permanece imóvel atrás da porta de vidro, com olhar fixo e expressão indecifrável, como quem assiste a um espetáculo cujo final já imagina. Ele não intervém, não repreende, mas sua atenção prolongada é como um fio invisível que conecta sua presença à de Larisa. O silêncio dele tem peso de decisão, diferente do silêncio dos outros, que grita desdém. Larisa sente, sem entender porquê, que aquele silêncio é o único que importa. Mesmo sem palavras, a promessa de algo que ainda não sabe nomear. Quando a cliente japonesa se despede, faz questão de cumprimentar Larisa na frente de todos, com um agradecimento respeitoso que ecoa feito sino em templo distante. O gesto contrasta brutalmente com a indiferença dos colegas e provoca uma fissura no ambiente. Os olhares se desviam, as risadinhas cessam, e até Mara perde por um instante a confiança no próprio veneno. Larisa inclina a cabeça em resposta, mantendo a serenidade como se o gesto fosse rotina. Mas por dentro, o coração dela pulsa como o tambor acelerado de escola de samba. De volta à Copa, a tensão se transforma em comentários maldosos sobre favoritismo e oportunidades que supostamente cairiam no colo de Larisa. Ela escuta de longe, sem reagir, porque aprendeu que sua maior resposta está no trabalho impecável. Enquanto seca taças e dobra guardanapos, mantém a mente ocupada com sonhos que nunca ousou contar em voz alta. Imagina-se traduzindo conferências, viajando pelo mundo, vivendo uma vida maior do que as paredes do restaurante. Esse contraste entre o presente opressivo e o futuro sonhado a fortalece em silêncio. Mara percebe que a garota não murcha com as críticas e decide elevar o tom do jogo. Começa a pressionar Larisa com tarefas extras, escalas mais longas e olhares de reprovação que não se explicam. Mas cada desafio se torna também uma vitrine involuntária para o talento da garçonete. Quanto mais tentam rebaixá-la, mais sua postura firme brilha diante dos clientes. E esse brilho irrita Mara como um espelho que reflete sua própria mediocridade.
Ao final da noite, Daniel percorre discretamente o salão e encontra no lixo o bilhete amassado que Larisa havia guardado para não perder. Ele o lê em silêncio, reconhecendo ali mais do que simples palavras de gratidão. Uma pista sobre a força escondida na funcionária que todos subestimam. Dobra o papel com cuidado, guarda-o no bolso e volta para o escritório sem ser notado. Larisa, exausta, termina o turno acreditando que ninguém realmente entendeu sua vitória. Mas alguém a entendeu, e isso mudaria tudo. A noite se arrasta até que Larisa, finalmente livre do salão, pega o último ônibus que cruza a cidade, deixando para trás as luzes douradas do restaurante. A cada parada, a paisagem muda de arranha-céus reluzentes para ruas estreitas e mal iluminadas, onde o concreto carrega cicatrizes de descaso. Ela segura firme a mochila surrada no colo, protegendo não apenas os pertences, mas também os sonhos que insiste em carregar junto. Os fones de ouvido abafam os ruídos, mas não silenciariam a preocupação que lateja dentro dela. No visor do celular, as mensagens da mãe piscam como faróis pedindo atenção. Ao chegar em casa, o cheiro de chá de ervas mistura-se ao de remédio, criando uma atmosfera de cuidado e fragilidade. A mãe, deitada no sofá, tenta disfarçar o cansaço com um sorriso frágil, mas Larisa enxerga a doença em cada detalhe do rosto envelhecido antes do tempo. "Como foi no trabalho, filha?" pergunta com voz suave. Larisa responde com entusiasmo contido, preferindo poupar a mãe das humilhações, e destaca apenas a parte boa, a cliente que a agradeceu em japonês. O orgulho que acende nos olhos da mãe é sua maior recompensa. Enquanto prepara o jantar simples com arroz e ovos, Larisa relembra as contas espalhadas na mesa da cozinha como fantasmas de papel. O salário mal cobre as despesas, e qualquer deslize pode significar o corte de algo essencial. Mesmo assim, ela insiste em pagar a internet, sua única ponte para continuar estudando idiomas. Sabe que cada palavra nova aprendida é como tijolo em uma escada que pode levá-la além. Entre pratos lavados e panelas guardadas, sonha em ver sua mãe saudável e sem dívidas. Na madrugada, quando a casa mergulha em silêncio, Larisa acende o abajur e abre os cadernos riscados com letras japonesas e frases em inglês. O caderno é um amontoado de rabiscos, mas para ela é um tesouro que guarda o esforço de anos de dedicação solitária. Repete palavras em voz baixa, imaginando cenários onde sua voz ecoa em auditórios e reuniões internacionais. A cada repetição, sente a mente escapar do peso da realidade e tocar de leve a vida que deseja viver. A esperança é o único luxo que ela não permite que lhe roubem. Apesar da exaustão do dia, Larisa encontra forças na ideia de que o estudo é sua forma de lutar contra a invisibilidade. Enquanto muitos a enxergam apenas como uma garçonete, ela se vê como uma tradutora, uma ponte entre mundos, uma mulher que carrega mais do que entregas de pratos. Esse contraste entre identidade percebida e identidade real é o combustível que a faz continuar. Ela sabe que sua hora vai chegar, mesmo que precise atravessar desertos de descrédito para alcançá-la. O relógio marca 2 da manhã, e o sono finalmente a vence com cadernos abertos sobre a cama. No meio da noite, um sonho a envolve. Está no Japão, caminhando por ruas iluminadas por lanternas vermelhas, ouvindo o som de tambores e palavras que entende perfeitamente. Nesse cenário onírico, sente-se pertencente, respeitada e livre de julgamentos. O contraste entre sonho e realidade é tão intenso que, ao acordar, o peito aperta de saudade de algo que nunca viveu. Mas em vez de desanimar, ela transforma a saudade em determinação. O dia seguinte será mais um capítulo da sua luta, e ela precisa estar pronta. O restaurante abre em mais um dia lotado, com reservas que incluem turistas estrangeiros e executivos que falam em idiomas diversos. Os garçons veteranos se atrapalham com palavras em inglês, oferecendo sorrisos inseguros que não convencem. É nesse cenário que Larisa se destaca, atendendo com segurança e traduzindo cardápios como se fosse algo natural. Os clientes passam a pedir por ela, não pela gerente, criando uma fissura invisível na hierarquia. Cada mesa atendida é uma nova chance de mostrar o que carrega dentro. Mara percebe que algo escapa ao seu controle e reage com ironias travestidas de ordens. Larisa, já que é tão talentosa, resolva a confusão da mesa 8, diz em tom falso de gentileza. Na mesa, um casal francês discute com o sommelier sobre vinhos. Larisa intervém, explicando em francês o que aconteceu e oferecendo alternativas elegantes. O problema se dissolve em minutos, arrancando aplausos discretos do casal. O eco da resolução percorre o salão e chega até Daniel, que assiste à cena sem demonstrar surpresa. Ele já sabe que Larisa é capaz, mas ver a equipe inteira dependente dela confirma sua intuição.
Os olhos dele seguem cada movimento da garçonete, atento aos detalhes que ninguém mais nota. É como se buscasse nas entrelinhas respostas para perguntas que ainda não ousou formular. Larisa, no entanto, finge não perceber, focada em manter a postura profissional. As gorjetas se acumulam em valores inesperados, resultado da gratidão dos clientes que se sentem compreendidos. Mas, para Larisa, o dinheiro extra não significa luxo, apenas fôlego para o aluguel e os remédios da mãe. Ela guarda cada nota com cuidado, como quem arma um escudo contra a instabilidade do amanhã. Os colegas, por outro lado, passam a enxergá-la como uma ameaça que atrai a atenção indesejada. E a inveja cresce como erva daninha nas sombras do restaurante. Durante um breve intervalo, Larisa encontra a cozinha cheia de comentários atravessados. Está se achando a dona do lugar, dispara um auxiliar sem olhar para ela. Larisa morde o lábio, segura a bandeja com firmeza e volta ao salão. Aprendeu que o silêncio pode ser mais cortante que 1000 respostas. Mas cada veneno guardado também é peso que cresce no coração. À noite, uma mesa de executivos japoneses entra de surpresa, sem reservas, e exige atendimento imediato. O pânico percorre a equipe, mas Larisa se oferece para recebê-los. Conduz a conversa com fluidez, descreve pratos, explica ingredientes e até sugere harmonizações. Os homens ficam impressionados com sua naturalidade, e um deles elogia sua pronúncia impecável. O restaurante respira aliviado, mas Mara ferve em silêncio. Quando a comanda é fechada, os japoneses deixam uma gratificação generosa e elogios por escrito. Daniel lê a mensagem, dobra o papel e guarda no bolso com cuidado. É o segundo lembrete de que aquela jovem não é uma funcionária comum. Sua mente começa a arquitetar possibilidades que ainda não compartilha com ninguém. Enquanto isso, Larisa apenas volta ao trabalho, sem imaginar o impacto que causa. Ao fim do expediente, os clientes mais frequentes já a reconhecem pelo nome. Queremos que a Larisa nos atenda, pedem em voz alta, criando desconforto entre os outros garçons. A cada nova situação resolvida, o prestígio dela cresce como fogo escondido sob a madeira. Mas a ascensão vem acompanhada de olhos afiados que não toleram mudanças. E no centro desse palco, Mara afia as garras para o próximo movimento. O salão vibra com o burburinho constante, mas para Daniel, os sons chegam como música de fundo que só serve para observar a cena principal. Sentado discretamente em uma mesa ao fundo, ele finge revisar relatórios enquanto acompanha Larisa em ação. Os gestos dela, firmes e delicados, revelam muito mais do que treinamento. Mostram alma. Ele percebe que quando fala em idiomas diferentes, os olhos dela brilham com uma luz única. É essa luz que o prende, mesmo contra a própria vontade. A cada crise resolvida por Larisa, o restaurante ganha pontos diante dos clientes mais exigentes. Daniel sabe que esse tipo de competência não pode ser ignorado, ainda mais em um setor tão competitivo. Mas não é apenas o talento que o impressiona, e sim a coragem de enfrentar um ambiente hostil sem perder a dignidade. Ele lembra de quando começou o restaurante enfrentando descrédito e olhares de dúvida. Talvez seja por isso que a história dela ecoa tanto dentro dele. Durante uma noite particularmente movimentada, Daniel chama Larisa discretamente ao escritório. Ela entra tensa, imaginando uma bronca, mas encontra apenas silêncio e um olhar avaliador. Quero entender melhor como você aprendeu japonês e inglês. Ele pergunta em tom baixo. Larisa conta sobre madrugadas de estudo solitário, aplicativos gratuitos e livros usados. Enquanto fala, percebe que não precisa fingir. Pela primeira vez, alguém realmente a escuta. O relato emociona Daniel, mas ele esconde o impacto atrás de uma expressão neutra. O silêncio dele, mais uma vez, não é vazio, mas carregado de atenção. Larisa sai da sala confusa, sem saber se foi aprovada ou apenas tolerada. O coração acelera, mas ela guarda a sensação como segredo íntimo. Algo mudou, embora nenhum dos dois tenha coragem de admitir. Mara percebe a proximidade entre Daniel e Larisa e aumenta a vigilância. Cada vez que vê a garçonete ser chamada ao escritório, interpreta como ameaça direta à sua autoridade. Os comentários venenosos se tornam mais frequentes, disfarçados de conselhos. Não confunda competência com intimidade, querida, solta em voz baixa. Larisa engole a raiva, mas sente a tensão crescer a cada turno. Enquanto isso, os clientes continuam a elogiar a jovem funcionária, consolidando sua posição como peça-chave do restaurante. Daniel, mesmo em silêncio, anota mentalmente cada gesto dela, cada decisão acertada, cada palavra escolhida com cuidado. Ele vê nela um reflexo do que deseja para o futuro do negócio: excelência,
autenticidade e empatia. É um contraste brutal com a postura calculista de Mara, e a balança de poder começa a pender, ainda que lentamente. Em casa, Larisa percebe o efeito dos olhares de Daniel em seus pensamentos. Tenta se convencer de que não deve misturar sentimentos com trabalho, mas falha miseravelmente. Cada detalhe dele, a calma, a atenção, a forma como escuta, volta em sua mente como um refrão inevitável. Ela escreve em seu caderno: conquistar respeito primeiro, entender o coração depois. Mas sabe que essa ordem já começa a se inverter sem que possa controlar. No silêncio da madrugada, enquanto revisa palavras em japonês, Larisa sente o peso da responsabilidade crescer, junto com um fio de esperança. Pela primeira vez, acredita que pode ser reconhecida por quem realmente é. Ainda não sabe como nem quando, mas intui que sua vida está prestes a mudar de forma irreversível. E mesmo cansada, sorri para si mesma, como quem guarda um segredo doce. Um segredo que só o futuro poderá revelar. O prestígio que Larisa conquistava entre clientes, e até em pequenos comentários de Daniel, se transformava em sombra para Mara, que via sua autoridade corroída a cada noite. A gerente, acostumada a ser o centro da ordem e do respeito, sentia sua presença diminuir diante do brilho discreto da garçonete. A inveja se infiltrava em seus pensamentos como veneno doce, alimentando um desejo de derrubar a jovem a qualquer custo. Mara passava horas arquitetando pequenas armadilhas, esperando a primeira falha de Larisa. Mas cada tentativa fracassava diante da postura firme e da competência que a novata exibia. Os colegas, influenciados pelo veneno de Mara, aumentavam o coro das ironias. A cada pedido atendido com maestria, uma nova piada surgia no fundo da copa. "Cuidado, daqui a pouco ela é dona do restaurante", murmuravam, misturando humor e ressentimento. Larisa escutava tudo, mas se recusava a devolver com o mesmo veneno. Sabia que sua resposta deveria ser feita em serviço e silêncio. Em um dos dias mais movimentados, Mara distribuiu tarefas extras para Larisa, como se quisesse testá-la até o limite. Deu-lhe as mesas mais complicadas, clientes exigentes e horários desencontrados. Mas o que era armadilha virou vitrine. Larisa resolveu cada situação com paciência e criatividade. Um cliente italiano até pediu para registrar no livro de reclamações, não uma queixa, mas um elogio formal. O golpe saiu pela culatra, deixando Mara ainda mais envenenada. A gerente começou então a plantar rumores mais graves, insinuando que Larisa se aproximava de Daniel com segundas intenções. Espalhava boatos entre a equipe, sugerindo que a promoção da novata era apenas questão de tempo por motivos pessoais. A insinuação corroía os corredores do restaurante como uma infiltração silenciosa. Larisa, porém, preferia não reagir, mesmo que a injustiça doesse como ferro quente. Decidira provar seu valor com trabalho, não com palavras. Em casa, a mãe notava o peso no olhar da filha e tentava aliviar com palavras brandas. "Filha, você sempre foi mais forte do que pensam. Não se deixe abalar", dizia, acariciando-lhe os cabelos. Larisa, por fora, sorria, mas por dentro carregava o medo de que toda a sua dedicação fosse em vão. A pressão do restaurante somava-se às contas, à doença da mãe e ao futuro incerto. A cada noite parecia que o mundo conspirava para testá-la até o limite. Mara, em sua obsessão, começou a registrar detalhes das rotinas financeiras do restaurante. Percebia oportunidades de manipulação e anotava movimentos suspeitos com a intenção de usá-los contra Larisa. A mente da gerente funcionava como engrenagem de intrigas, calculando passo a passo a melhor forma de armar o golpe. Não bastava vencer. Ela queria destruir. E na sombra, a emboscada já começava a tomar forma. Larisa, sem saber do veneno que se espalhava nos bastidores, continuava sua rotina. Fazia do restaurante palco de suas pequenas vitórias, mesmo sob olhares hostis. A cada sorriso de cliente, sentia-se mais próxima do reconhecimento que sempre sonhara. Mas, ao mesmo tempo, notava que as vitórias a tornavam ainda mais isolada. Era como se subisse uma escada que os outros preferiam destruir a ajudá-la a escalar. Daniel observava a crescente hostilidade no ar, mas escolhia o silêncio estratégico. Sabia que uma intervenção precipitada poderia expor Larisa a ainda mais ataques. Preferia assistir com atenção, aguardando o momento certo para agir. Ainda que mantivesse distância, seu olhar era um porto seguro para a jovem. E isso, de certa forma, dava a ela a coragem de continuar. Naquele momento, Mara já não via Larisa como uma funcionária incômoda, mas como inimiga pessoal.
Sua inveja ultrapassara os limites da lógica, transformando-se em uma obsessão. A vitória da garçonete era, para ela, uma derrota insuportável. E na mente da gerente, o próximo passo já estava decidido. Precisava eliminá-la. O palco da guerra silenciosa estava pronto, ainda que Larisa não soubesse. Larisa acordou cedo, mesmo após uma noite longa, com a sensação de carregar uma armadura invisível sobre os ombros. Enquanto preparava o café simples, pensava nas provocações do restaurante e nas palavras da mãe, que ainda ecoavam em sua mente. Sabia que não podia se render, mas também não conseguia negar a exaustão que se acumulava. O rosto refletido no espelho mostrava olheiras profundas, mas também determinação. Era o retrato de uma mulher que não desistia, mesmo diante de muros altos. No restaurante, a rotina seguiu como se nada estivesse fora do lugar, mas Larisa sentia o ar mais pesado do que nunca. Os sussurros nas esquinas da copa e os olhares atravessados se tornaram constantes. A cada nova situação resolvida com clientes estrangeiros, a inveja dos colegas parecia crescer. Larisa andava com a cabeça erguida, mas o coração já não batia leve. O medo de ser quebrada por dentro se tornava cada vez mais real. Apesar disso, havia algo novo florescendo. Os olhares de Daniel, cada vez mais presentes. Ele a observava com uma intensidade que não se disfarçava mais, mesmo em meio à correria. Larisa sentia o calor desses olhares atravessarem o ambiente e a sustentarem nos momentos de dúvida. Era como se encontrasse silenciosamente um aliado em meio à hostilidade. Esse vínculo invisível se tornava sua força secreta. Certa noite, ao resolver outra crise de atendimento com naturalidade, Larisa foi surpreendida pelo comentário de um cliente habitual. Essa menina deveria ser gerente, não apenas garçonete, disse em voz alta. O salão inteiro pareceu congelar por um instante, e até Mara perdeu a cor. Larisa agradeceu com humildade, mas por dentro sentia o coração explodir. Sabia que a frase seria lembrada muito além daquela noite. Em casa, deitada ao lado da mãe, Larisa desabafou. Eu sinto que posso chegar mais longe, mas tenho medo de tudo ruir de repente. A mãe segurou sua mão e respondeu com firmeza. O medo só existe para lembrar que você está viva, filha. O importante é não parar. Essas palavras encheram os olhos de Larisa de lágrimas silenciosas. Era como receber a coragem que lhe faltava. Ao mesmo tempo, Mara intensificava seu plano. Passou a manipular documentos financeiros do restaurante, construindo a narrativa de que Larisa desviava recursos. Guardava recibos alterados e inventava justificativas que pareciam plausíveis. O plano era minucioso, feito para parecer inquestionável. A teia estava pronta, aguardando apenas o momento certo para ser lançada. Larisa, alheia ao veneno, mergulhava ainda mais em seus estudos. Às madrugadas, repetia palavras em japonês e inglês como se fossem orações. Cada frase decorada era uma promessa de futuro, um farol no meio da escuridão. Ela acreditava que o conhecimento era sua salvação contra a invisibilidade. E era nesse ato de resistência silenciosa que encontrava forças. No fundo, Larisa carregava também um conflito interno que não podia ignorar. Os sentimentos por Daniel cresciam em silêncio, atravessando a linha tênue entre admiração e afeto. Ela tentava afastá-los, lembrando que sua prioridade era a mãe e o trabalho. Mas o coração insistia em desobedecer, acelerando toda vez que ele se aproximava. Era um dilema que a consumia tanto quanto as intrigas de Mara. Naquela noite, ao fechar o restaurante, Daniel caminhou até Larisa e disse apenas: Você está fazendo diferença aqui, não se esqueça disso. As palavras eram simples, mas carregadas de peso e intenção. Larisa sorriu tímida, como quem recebe um presente inesperado. Guardou aquela frase como se fosse mais valiosa que qualquer gorjeta. E foi com ela no coração que voltou para casa, pronta para enfrentar o que viesse. Mara passava noites em claro, arquitetando a armadilha que acreditava ser definitiva para derrubar Larisa. Guardava documentos, alterava relatórios de vendas e manipulava recibos com uma paciência venenosa. Cada detalhe era calculado para incriminar a garçonete de forma irrefutável. Na mente da gerente, não bastava apenas enfraquecer a rival. Era preciso destruí-la por completo. E assim, cada folha adulterada tornava-se uma peça do quebra-cabeça da farsa. Larisa, alheia a essa conspiração, seguia sua rotina de estudos e dedicação no trabalho. Os clientes estrangeiros a buscavam cada vez mais, tornando sua presença indispensável no restaurante. A cada mesa atendida, ela conquistava não apenas gorjetas, mas também respeito genuíno. Esse respeito era como combustível, mas também como fagulha no barril de inveja de Mara. A cada elogio,
A gerente apertava ainda mais o nó da armadilha. Certa noite, Mara convocou discretamente um funcionário de confiança para ajudá-la. Mostrou a ele recibos alterados e disse que Larisa havia cometido irregularidades. Você não viu nada, mas precisa confirmar se perguntarem, ordenou com firmeza. O rapaz, com medo de perder o emprego, cedeu à pressão. A rede de mentiras começava a se expandir como raiz venenosa. Enquanto isso, Daniel observava sinais estranhos na movimentação de documentos. Percebia incongruências, mas não tinha provas maras para acusar ninguém. Seu instinto dizia que havia algo errado, e por isso intensificava sua atenção. Embora mantivesse silêncio, passava a acompanhar de perto tudo o que envolvia Larisa. Era como se pressentisse que ela seria o alvo de algo maior. Larisa, sem saber, continuava a se destacar com pequenas vitórias diárias. Naquela semana, conseguiu encantar uma mesa de turistas espanhóis, improvisando piadas e recomendações locais. Os clientes deixaram elogios formais e pediram que ela fosse mencionada em avaliações. Cada conquista dela era um estilhaço no orgulho de Mara. E cada estilhaço alimentava a obsessão da gerente em acabar com sua carreira. Na noite em que decidiu colocar o plano em prática, Mara ajustou o sorriso como máscara. Chamou Larisa para ajudar na conferência de relatórios, fingindo cordialidade. Enquanto a garçonete revisava, documentos adulterados eram discretamente inseridos na pilha. A armadilha estava montada, esperando apenas o momento de explodir. Mara se deliciava com a certeza de que a queda da rival seria inevitável. Em casa, Larisa percebeu o peso incomum da reunião com a gerente. Algo na forma como Mara sorria a deixou desconfortável, mas ela ignorou a intuição. Preferiu acreditar que era apenas mais uma tentativa de humilhação passageira. Guardou os cadernos de estudo na mochila, tentando se concentrar no futuro. Mas a sensação de que algo estava prestes a desabar não a deixava em paz. Naquela noite, enquanto a mãe dormia, Larisa chorou silenciosamente no quarto. Não sabia explicar por quê, mas sentia um nó no peito, como se o mundo estivesse preparando uma nova provação. Entre lágrimas, recitou frases em japonês para se acalmar, lembrando que conhecimento era sua força. A cada palavra, recuperava um pouco do equilíbrio, mas a inquietação persistia. Era como se pressentisse que a batalha verdadeira ainda estava por vir. O dia seguinte começou como qualquer outro, mas a tensão estava no ar, pesada e invisível. O restaurante recebia clientes importantes e a equipe corria para manter tudo impecável. Larisa atendia com dedicação, sem imaginar que aquele seria o dia mais difícil de sua vida. Mara circulava pelo salão com um olhar calculista, como quem aguarda o momento de atacar. E Daniel, em silêncio, observava tudo como um jogador atento ao tabuleiro. No meio do expediente, Mara reuniu parte da equipe em torno do escritório. Com documentos nas mãos, anunciou em tom solene que havia descoberto irregularidades nas contas. As folhas mostravam assinaturas que pareciam ser de Larisa, comprovando desvios. Infelizmente, a funcionária em questão é responsável por fraude, declarou com frieza. O choque percorreu o salão como corrente elétrica. Larisa foi chamada à frente, sem entender o que acontecia. Quando viu os papéis, sentiu o sangue sumir do rosto. Assinaturas falsas, recibos manipulados. Tudo apontava contra ela. "Isso é mentira!" exclamou. Mas a voz tremeu, tornando sua defesa frágil. Os colegas cochichavam, alguns já convencidos da culpa. Mara manteve a postura de falsa compaixão, como se lamentasse a situação. "Eu esperava mais de você, Larisa." "Que decepção", disse teatralmente. As palavras eram como lâminas frias atravessando o coração da garçonete. Por um instante, ela acreditou que o mundo inteiro estava contra si. Era a sensação de cair em um abismo sem rede de proteção. Os clientes perceberam o clima pesado e cochichavam curiosos. Larisa, humilhada, tentava explicar, mas ninguém lhe dava espaço. Daniel continuava em silêncio, mas seus olhos não desgrudavam dela. Era como se analisasse cada detalhe, cada reação, buscando a verdade oculta. Enquanto isso, Mara se sentia vitoriosa, confiante no desfecho. A acusação atingiu Larisa como golpe certeiro. Ela pensou na mãe, no aluguel, nas noites de estudo, em tudo o que já havia sacrificado. Parecia que todo o esforço se desfazia em segundos diante daquela farsa cruel. O coração batia acelerado, a respiração curta, a mente em desespero. E por dentro, uma pergunta se repetia. Por que comigo? Sem provas em mãos, Larisa se viu impotente diante da acusação. As lágrimas ameaçavam escapar, mas ela as conteve, tentando mostrar firmeza. Mesmo assim, o olhar dos colegas era pesado, carregado de julgamento.
Parecia que todo o prestígio conquistado se transformava em pó. E naquele instante, ela quase acreditou estar perdida. Mara sugeriu a suspensão imediata da garçonete, como medida de segurança. O pedido foi feito em voz alta para que todos ouvissem. Larisa, em choque, não conseguiu reagir de imediato. Parecia que o chão havia sumido sob seus pés. A vergonha queimava mais que qualquer outra dor. Mas, enquanto a sentença parecia selada, Daniel se levantou da cadeira. Sem elevar a voz, disse apenas: "Antes de qualquer decisão, quero revisar tudo pessoalmente." O tom firme cortou o ar como navalha, silenciando a equipe. Mara tentou protestar, mas o olhar dele a fez recuar. E nesse silêncio, Larisa encontrou a primeira fagulha de esperança. Larisa saiu do restaurante naquela noite como quem carrega pedras invisíveis nas costas. As ruas pareciam mais escuras, os ônibus mais lentos e o silêncio mais pesado que de costume. Cada palavra dita por Mara ecoava em sua mente como sentença definitiva. Ela se sentia despida diante do mundo, como se não tivesse mais forças para continuar. O sonho que vinha construindo parecia desmoronar em segundos. Em casa, a mãe percebeu imediatamente o abatimento da filha. "Filha, o que aconteceu?" perguntou com voz trêmula, enquanto se ajeitava no sofá. Larisa desabou em lágrimas, revelando a acusação injusta e o constrangimento sofrido. A mãe ouviu em silêncio, apertando a mão dela como quem transmite coragem pela pele. Quando Larisa terminou, havia apenas um olhar firme como resposta. "Você não vai desistir, Larisa", disse a mãe com uma convicção que parecia maior que a própria saúde frágil. "Sei quem você é, sei do seu esforço, e sei que a verdade sempre encontra caminho." Larisa queria acreditar, mas o medo ainda a dominava como sombra. O coração dizia que lutar seria inútil contra uma mentira tão bem construída. Mas o olhar da mãe era uma ordem silenciosa para resistir. Na madrugada, Larisa abriu seus cadernos de estudo, tentando se distrair. As páginas, antes cheias de promessas, agora pareciam zombar de seus sonhos. As palavras em japonês e inglês se embaralhavam diante dos olhos molhados de lágrimas. Ela fechou os livros com força, sentindo um vazio profundo. Era a primeira vez que duvidava do valor do próprio esforço. O sono veio pesado, e com ele um sonho perturbador. No restaurante, todos a apontavam como culpada, e até a mãe se virava contra ela. As risadas ecoavam como trovões, e Mara aparecia vitoriosa, sorrindo cruelmente. Larisa acordou assustada, com o coração disparado e a roupa grudada de suor. Era como se o pesadelo fosse apenas extensão da realidade. Na manhã seguinte, ela tentou retomar a rotina, mas a insegurança era um peso constante. Ao olhar para o espelho, viu não a mulher forte que estudava idiomas de madrugada, mas uma garçonete prestes a ser descartada. Pensou em pedir demissão e poupar-se da humilhação. Mas a imagem da mãe, dependente dela, cortou o impulso como faca. Ela não podia abandonar, não podia perder a única renda que sustentava as duas. No caminho para o trabalho, cada passo parecia arrastar correntes invisíveis. Larisa entrou no restaurante com o coração apertado, sentindo os olhares atravessados dos colegas. Alguns a evitavam, outros a encaravam com desconfiança. Mara fingia neutralidade, mas o brilho nos olhos denunciava a satisfação. Era como se a gerente saboreasse cada segundo daquela tortura. Larisa tentava se manter firme, mas a cada prato servido, a cada bandeja carregada, a dúvida corroía sua alma. E se nunca conseguisse provar sua inocência? E se perdesse tudo pelo qual havia lutado? Essas perguntas martelavam em sua mente como martelos incessantes. O peso do possível fracasso a sufocava mais do que o calor do salão. Ao final do turno, já exausta, Larisa pensou em desistir de vez. Mas antes de deixar o restaurante, ouviu uma frase sussurrada por Daniel. A luta ainda não acabou. Ela virou-se surpresa e encontrou apenas o olhar firme dele. Foi suficiente para reacender uma chama quase apagada. E com essa fagulha, ela decidiu resistir mais um dia. Determinada a não permitir que Mara destruísse sua vida, Larisa começou a investigar discretamente. Sabia que precisava de provas concretas para desmontar a farsa. Nas horas vagas, revisava recibos, notas fiscais e registros deixados na copa. Anotava tudo em um caderno escondido, como uma investigadora silenciosa. Era a única forma de transformar dor em ação. As primeiras pistas apareceram em detalhes pequenos. Assinaturas estranhamente uniformes e datas que não coincidiam. Larisa, que já tinha disciplina de estudante, aplicou a mesma paciência à investigação. Comparava documentos, tirava fotos discretas e organizava as informações por ordem cronológica.
Aos poucos, o quebra-cabeça começava a mostrar falhas. Mas ainda faltava a peça central que desmascararia Mara. Foi nesse momento que Daniel se aproximou de forma inesperada. Chamou Larisa ao escritório e com voz baixa disse: "Sei que não foi você, estou acompanhando tudo." Ela ficou atônita, mas aliviada por enfim sentir apoio. Daniel mostrou relatórios paralelos que também apontavam inconsistências. "Precisamos agir com cuidado. Mara é astuta, mas deixou rastros", concluiu. Larisa saiu da sala com o coração dividido entre gratidão e ansiedade. A cada turno, a tensão aumentava. Mas agora ela tinha uma missão Mara. Não era apenas sobreviver à humilhação, era provar a verdade. E essa convicção a fortalecia diante dos olhares de desdém. Era como vestir uma nova armadura invisível. Os colegas, influenciados por Mara, continuavam a tratá-la como culpada. Mas Larisa, em vez de reagir, respondia com um serviço impecável. Essa postura confundia ainda mais a equipe, que não entendia sua resiliência. Enquanto isso, Mara começava a se sentir invencível, acreditando que a armadilha estava consolidada. O palco para a revelação final estava quase pronto. Em casa, Larisa dividia os fragmentos da investigação com a mãe, que a incentivava com paciência. "Cada prova é uma pedra retirada do muro que te impede de ser vista", dizia. Essas palavras a impulsionavam a seguir, mesmo nas noites exaustivas. A cada nova descoberta, a esperança se tornava mais palpável, e a imagem da queda de Mara ganhava forma em sua mente. Durante uma madrugada, ao revisar notas antigas, Larisa encontrou uma assinatura idêntica em relatórios diferentes. O detalhe era sutil, mas impossível de ser coincidência. Ali estava a prova de falsificação que poderia virar o jogo. O coração acelerou, e ela segurou o papel como se fosse um troféu. Sabia que aquela peça era a chave para sua vitória. Daniel, informado da descoberta, decidiu agir de forma estratégica. "Vamos esperar o momento certo para expor tudo, diante de todos", disse. Larisa concordou, mesmo com o medo pulsando nas veias. Era arriscado, mas necessário. A verdade só teria peso se fosse revelada em público. Naquela noite, Larisa dormiu com os documentos guardados como relíquia ao lado da cama. Pela primeira vez em dias, sentiu-se em paz. Não era apenas esperança. Era a certeza de que a justiça se aproximava. Ainda havia riscos, mas a coragem agora falava mais alto. E no silêncio, ela repetiu para si mesma: "Eu vou vencer." O restaurante estava lotado naquela noite, as mesas ocupadas por clientes exigentes e o burburinho vibrando como orquestra descompassada. Larisa respirava fundo, sabendo que aquele seria o momento decisivo de sua vida. No bolso da calça, os documentos que havia reunido pareciam pesar mais que pedras. Ela sabia que não poderia mais esperar. A hora de expor Mara havia chegado. Cada passo no salão era como marcha em direção ao campo de batalha. Mara, confiante, preparava-se para encerrar o turno com mais insinuações contra a garçonete. Sua postura ereta e sorriso falso denunciavam a sensação de vitória antecipada. Os colegas seguiam atentos, esperando a confirmação da queda de Larisa. Era como se todos esperassem o espetáculo de sua derrota pública. O clima estava carregado, como antes de uma tempestade. Quando Daniel convocou uma reunião extraordinária, o silêncio se espalhou como pólvora. Todos se reuniram no salão, em torno das mesas alinhadas, observando curiosos. Mara assumiu a dianteira, pronta para apresentar provas da fraude de Larisa. Mas antes que pudesse falar, Larisa ergueu a voz com firmeza. "Antes de qualquer acusação, eu também tenho algo a mostrar." Larisa abriu a pasta improvisada e exibiu os documentos coletados. Apontou assinaturas repetidas, datas incompatíveis e números falsificados. Cada detalhe era explicado com clareza, desmontando a narrativa de Mara. O choque percorreu a equipe, que não esperava tamanha ousadia. A garçonete, antes invisível, agora falava como acusadora. Mara tentou intervir, interrompendo com nervosismo. "Isso é invenção! Manipulação dela!" gritou, mas a voz falhou. Larisa manteve a calma, mostrando que até relatórios antigos continham os mesmos padrões falsos. A cada explicação, o cerco se fechava mais em torno da gerente, e os olhares da equipe começaram a mudar de lado. Daniel permaneceu em silêncio até o último documento ser exibido. Então, em tom firme, confirmou: "Verifiquei cada uma dessas provas. São legítimas." O impacto foi imediato, como um martelo batendo o veredito final. Mara perdeu o chão, o rosto ruborizado de raiva e desespero. A vitória de Larisa se tornava inegável diante de todos. Alguns colegas tentaram justificar o silêncio anterior,
Mas a verdade já estava à Mara. Larisa, pela primeira vez, não se curvou ao peso dos olhares. Sentia-se maior, mais forte, dona da própria história. Não era apenas uma garçonete provando inocência. Era uma mulher reivindicando respeito. O salão, antes hostil, agora a olhava com surpresa e admiração. Mara ainda tentou se defender, acusando Daniel de favorecimento. Mas as provas falavam mais alto que qualquer discurso vazio. Daniel decretou o afastamento imediato da gerente sem direito a recurso. O silêncio que seguiu foi pesado, mas cheio de significado. Era o fim de uma era e o início de outra. Larisa respirou fundo, sentindo o corpo inteiro tremer de alívio. Por dentro, sabia que havia vencido não apenas Mara, mas também os fantasmas da insegurança. O coração acelerado se misturava ao orgulho e à sensação de justiça. Naquele momento não havia mais dúvidas. Ela tinha conquistado seu lugar, e o futuro finalmente estava aberto diante dela. No dia seguinte, o restaurante amanheceu diferente, como se o ar tivesse sido purificado. A saída de Mara trouxe alívio para uns e silêncio constrangido para outros. Larisa chegou ao trabalho recebida por olhares menos hostis, ainda que cautelosos. Ela caminhava com passos firmes, consciente da vitória conquistada. Era como se o uniforme de garçonete agora tivesse outro peso. Na reunião matinal, Daniel anunciou oficialmente a promoção de Larisa. Será a nova supervisora de atendimento e comunicação internacional, declarou. O salão reagiu com espanto, murmúrios e até alguns aplausos contidos. Larisa ficou sem palavras, tomada por uma emoção que quase a fez chorar. Era o reconhecimento que sonhara, mas nunca esperara receber tão rápido. Os clientes mais antigos logo perceberam a mudança de posição da jovem. Alguns a parabenizaram pessoalmente, reforçando o carinho que já tinham por ela. Outros ficaram impressionados com a ascensão meteórica. Larisa atendia com ainda mais confiança, sabendo que cada gesto representava sua nova função. A cada turno, conquistava um pouco mais de respeito. No entanto, a adaptação não foi fácil. A equipe demorou a aceitar sua liderança, testando seus limites com provocações veladas. Larisa precisou equilibrar firmeza e empatia para conquistar a autoridade. Sabia que não podia reproduzir os erros de Mara, nem se deixar dominar pela pressão. Era um aprendizado constante, mas ela estava disposta a enfrentar. Daniel acompanhava tudo de perto, silencioso como sempre, mas atento a cada detalhe. Quando notava dificuldades, oferecia pequenas palavras de incentivo, quase imperceptíveis. Larisa encontrava nessas frases simples um combustível poderoso. Você está no caminho certo, dizia, e era o suficiente para sustentá-la. A confiança dele funcionava como âncora e impulso ao mesmo tempo. Em casa, a mãe de Larisa comemorava a conquista como se fosse dela também. Eu sabia que sua hora chegaria, filha, dizia orgulhosa. Larisa, emocionada, prometia que usaria a nova posição para garantir um futuro melhor. As lágrimas daquela noite eram de alívio e felicidade, não mais de dor. Era a primeira vez que a esperança parecia maior que o medo. Os dias seguintes mostraram que a mudança no restaurante ia além do cargo. Com Larisa no comando, o ambiente começou a se tornar mais humano. As reuniões passaram a incluir opiniões da equipe, e os erros eram tratados como aprendizado. A cultura do medo, instaurada por Mara, começava a se dissipar. Era um processo lento, mas firme, conduzido com paciência. Os executivos japoneses voltaram ao restaurante e se impressionaram ao vê-la em posição de liderança. Larisa os recebeu em japonês, explicando as mudanças implementadas na casa. Eles elogiaram sua habilidade, sugerindo até futuras negociações no exterior. O comentário abriu em sua mente a possibilidade de ir além de São Paulo. Tóquio, que antes era sonho distante, agora parecia uma porta possível. Naquela noite, após o expediente, Daniel chamou Larisa ao escritório. Não falou de números ou relatórios, mas da trajetória que ela havia construído. Você transformou este lugar em poucos meses, disse, olhando-a com sinceridade. Larisa sentiu o coração acelerar. Não apenas pelo reconhecimento, mas pelo afeto escondido nas palavras. E pela primeira vez, o silêncio entre eles parecia prometer algo além do trabalho. O restaurante parecia outro sob a nova liderança de Larisa. As mesas ainda recebiam clientes exigentes, mas agora o ambiente tinha leveza. Os colegas, antes hostis, passaram a reconhecer sua competência. Mesmo aqueles que duvidaram já não podiam negar sua transformação. Larisa caminhava pelo salão como alguém que finalmente encontrara o próprio lugar. Daniel observava de perto, orgulhoso da mudança que ela inspirara. Ele via não apenas uma funcionária dedicada, mas uma mulher capaz de transformar tudo ao redor.
O silêncio habitual dele cedia espaço a conversas cada vez mais francas. Entre relatórios e decisões, surgiam olhares demorados que diziam mais que palavras. O vínculo deles crescia em terreno firme, construído sobre respeito e admiração. Em casa, a mãe de Larisa se recuperava aos poucos, graças aos cuidados constantes. A promoção trouxe não apenas estabilidade, mas também esperança renovada. Larisa comprava medicamentos com tranquilidade e planejava melhorias para o lar. Era como se a vitória no trabalho se refletisse em todas as áreas da vida. A felicidade da mãe era para ela a maior conquista. Os executivos japoneses retornaram mais uma vez propondo parcerias exclusivas. Larisa liderou as negociações, fluente e segura em cada detalhe. Os clientes ficaram impressionados e até os veteranos a olhavam com respeito genuíno. O restaurante ganhou prestígio internacional e o nome dela se espalhou. Tóquio, antes apenas um sonho, tornava-se possibilidade real. Apesar de todas as mudanças, Larisa continuava humilde. Não esquecia as noites de estudo solitário, nem as lágrimas escondidas. Carregava consigo a certeza de que cada passo foi conquistado com esforço, e sabia que o caminho adiante ainda traria novos desafios. Mas agora estava pronta para enfrentá-los sem medo. Naquele fim de semana, Daniel a convidou para jantar fora do restaurante. Larisa, surpresa, aceitou com o coração acelerado. Longe dos olhares da equipe, eles conversaram como nunca antes. Riram de histórias antigas e compartilharam sonhos futuros. Foi nessa noite que perceberam que já não precisavam fingir distância. O romance nasceu sem pressa, regado por confiança e sinceridade. Não era paixão passageira, mas amor construído em meio à luta. Larisa se permitiu sentir sem culpa, sabendo que merecia felicidade. Daniel, por sua vez, enxergava nela muito mais que talento. Via a mulher que transformara sua vida e seu restaurante. Com o tempo, os colegas se acostumaram ao novo cenário. O respeito conquistado por Larisa tornou-se permanente. Ela não era mais a garçonete subestimada, mas a líder admirada. As paredes do restaurante guardavam a memória de sua vitória, e cada novo cliente atendido era testemunha dessa mudança. Na intimidade de seu quarto, Larisa ainda abria os cadernos antigos. Olhava para as anotações gastas e sorria, lembrando da própria trajetória. Agora, aquelas páginas não eram apenas sonhos, mas símbolos de conquista. Ela sabia que poderia chegar ainda mais longe se assim desejasse. E pela primeira vez, não duvidava de si mesma. O futuro estava aberto diante dela como um horizonte sem fim. Podia imaginar-se em Tóquio, traduzindo reuniões e descobrindo novos mundos. Podia ver-se crescendo ao lado de Daniel, construindo um amor sólido. Mas, acima de tudo, podia finalmente se enxergar inteira e respeitada. A garçonete invisível tornara-se protagonista de sua própria vida.